Graça e paz, queridos irmãos em Cristo. Meu nome é Paulo Francisco, sou pastor e teólogo. Estou aqui para gravar uma série de vídeos que falam sobre a salvação. Mas antes de iniciar esse assunto tão importante e abençoador, eu quero pedir para que você venha dar um like nesse vídeo, venha também se inscrever no nosso canal, clique no sininho. Você clicando no sininho você vai receber a informação sobre os novos vídeos e vai estar sendo informado de tudo aquilo que nós estamos fazendo nesse canal. E também quero pedir para você compartilhar ao máximo esse vídeo, fazer comentários. E pensando em compartilhar, leve esse vídeo a alguma pessoa que você vê que precisa conhecer um pouco mais sobre a salvação. Talvez você mesmo já tenha pregado, mas você vê a necessidade dessa pessoa ser tocada por outra pessoa, ser ensinada também por outra pessoa. Faça e cumpra o ID do Senhor. Ajude outras pessoas a conhecerem a Jesus. Amém, meus amados? Eu quero ler com vocês o livro de Romanos, capítulo de número 5. Vou pegar aqui a minha Bíblia, já está aberta. E versículo de número 19. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 19. Eu quero abrir aqui essa série de vídeos. Eu vou fazer esses vídeos de uma forma curta também, porque hoje em dia as pessoas não gostam de coisas muito estendidas. Eu quero iniciar falando sobre a salvação. Sotero, uma palavra grega que fala sobre salvar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salvar. A intenção de Deus é salvar um mundo que está em perigo. Só existe necessidade de um Salvador se o mundo estiver em perigo. Né? Se uma pessoa precisa de um Salvador, é porque ela está em perigo. Se o mundo está em perigo, por isso que esse mundo precisa de um Salvador. Dentro dessa perspectiva, é necessário nós entendermos que o mundo corre o perigo de ficar eternamente distante de Deus. E por causa disso, Deus ele enviou Jesus. É uma maneira simples, rápida de falar, mas muito importante. O mundo estava correndo perigo de estar eternamente distante de Deus. E quando eu falo mundo, é os homens e as mulheres. A raça humana estava em perigo de estar eternamente distante de Deus. E Deus então resolveu salvá-la dessa distância, enviando o seu Filho Jesus. Como que aconteceu isso tudo? A Bíblia diz que por causa da desobediência de um só homem, todos se fizeram pecadores, muitos se fizeram pecadores. E por causa da obediência de um só homem, muitos foram salvos. O homem que pecou e fez com que muitos se tornassem pecadores foi Adão, nosso primeiro pai. E o homem que fez com que muitos pudessem ser salvos é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você deve entender nesse primeiro momento que Adão é o início do caminho do pecado e da distância de Deus, e Jesus ele é o início do retorno, da restauração e da salvação em Deus. Compreendendo isso, nós podemos fazer um trabalho maravilhoso no entendimento bíblico sobre a salvação. Você precisa entender que Adão ele abre a porta do erro. Ou seja, Adão, quando ele come da fruta do bem, da ciência do bem e do mal, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele morre espiritualmente. Essa morte espiritual faz com que tanto ele e a sua esposa Eva, a partir do momento que eles geram novas vidas, as novas vidas que foram geradas, elas também estejam mortas espirituais. Ou seja, fisicamente ele gerou a vida dos seus filhos, os seus filhos são carne e osso, têm o fôlego de vida. Fisicamente, eles são seres humanos, mas espiritualmente esses seres humanos estão mortos. Morte aqui significa separação de Deus. Então, começa-se a história da humanidade após a queda. Você gosta de ler a Bíblia, leia ali o capítulo 3 de Gênesis, que fala sobre a queda do homem.
A partir do momento que Adão e Eva comem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles morrem espiritualmente e por causa disso eles ficam separados espiritualmente de Deus. E os seus descendentes herdam deles também essa ausência de Deus, essa morte espiritual. Eles crescem, eles são gerados, vamos dizer assim, no ventre, nascem, começam a crescer, crescem fisicamente, mas espiritualmente eles são atrofiados, eles não têm vida espiritual. E a falta de vida espiritual gera morte, morte eterna. E quando eu penso em morte, eu penso na separação eterna de Deus, estar distante de Deus. Então, Adão e Eva, ao pecarem, a desobediência que eles praticam gera morte espiritual, distância de Deus. E isso que Jesus veio mudar. Jesus veio trazer o que nós não tínhamos a partir de Adão, que é vida eterna, ou a religação, restauração, retorno para Deus. Então, compreenda isso. Em primeiro momento, para entendermos a salvação, é necessário entendermos por que o homem precisa ser salvo. Porque o homem espiritualmente está separado de Deus ou morto espiritualmente. Por causa dos pecados de Adão, foi repassado para nós, seus descendentes, essa separação de Deus. E quando nós nascemos, nós crescemos sem essa proximidade de Deus. Estamos mortos espiritualmente dizendo, e por causa disso, nós, à medida que vamos se desenvolvendo, como nós somos raquíticos espiritualmente, nós passamos a pecar e a errar, porque nós não temos proximidade de Deus. E Jesus veio nos dar proximidade. Então, para você entender salvação, você precisa entender isso, que nós estávamos mortos espiritualmente, distantes de Deus. E o Senhor Jesus veio mudar essa situação. Esse é o nosso primeiro vídeo, vou estar gravando outros vídeos, não quero estender muito, eu quero que você compreenda a salvação. Amém? Deus te abençoe. Você que está ouvindo, vendo esse vídeo, compartilhe ele com pessoas que você vê que precisa conhecer um pouquinho mais sobre o cristianismo e a salvação. Amém? Compartilhe bastante, evangelize, glorifique o nome santo do Senhor. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.